Esta é a história de como uma companhia aérea decidiu que era inteligente demais, grande demais e poderosa demais para se importar com a vida de um único passageiro, e de como esse único passageiro decidiu que, se eles não iam pagar pelo que roubaram, ele faria a empresa pagar pela arrogância. Não foi uma vingança rápida, mas foi uma vingança meticulosamente executada, e a cara do CEO quando percebeu o que estava acontecendo é algo que eu vou levar para o caixão. Tudo começou com uma viagem de negócios que era para ser a coroação da minha carreira, um momento de virada que eu vinha planejando há anos. Eu sou, ou pelo menos era na época, um consultor de tecnologia especializado em otimização de logística para grandes e-commerces. Passei meses trabalhando em um projeto ultra secreto para uma empresa no exterior, uma parceria que valia muito, muito dinheiro, e que exigia a minha presença física para a apresentação final. Eu estava viajando para a Europa e decidi levar a bagagem de mão mais um item despachado. O item despachado não era apenas roupa. Naquela mala, eu tinha investido em um protótipo de hardware que usava um sistema de inteligência artificial de leitura de código de barras muito inovador, além de discos rígidos criptografados contendo todos os dados e algoritmos que eu tinha passado o último ano e meio desenvolvendo. Em valores puramente monetários, o conteúdo daquela mala passava de R$300 mil, mas em valor estratégico e de esforço pessoal, era inestimável. Eu sei. Muitos vão me perguntar agora por que diabos eu despachei isso. A verdade é que o protótipo era grande e pesado, e as baterias internas dele excediam o limite de potência aceitável para bagagem de mão na época. Eu embalei o item em uma caixa Pelican de alta resistência, com cadeados de titânio, e fiz todos os seguros adicionais possíveis. Paguei taxas exorbitantes para a Eagle Sky Airlines, a companhia que estava me transportando, garantindo que o valor declarado cobria o custo dos equipamentos, mais o custo de refabricação caso algo desse errado. O voo foi longo, tedioso e desconfortável, como a maioria dos voos internacionais na classe econômica, mas eu estava com o coração leve, focado na apresentação que faria no dia seguinte. Chegamos ao destino, desci do avião e fui direto para a esteira de bagagens. O aeroporto estava movimentado e as malas começaram a girar, uma após a outra. A minha caixa preta, robusta e inconfundível, não apareceu. Esperei e esperei mais um pouco. Todas as bagagens do voo foram retiradas. Eu estava sozinho na frente da esteira fria. Senti aquele arrepio de gelo que só a perda material de algo que define sua vida pode causar. Eu sabia, antes de um único funcionário me dizer, que minha mala tinha desaparecido. Fui até o balcão de reclamações da Eagle Sky Airlines. O atendente, um jovem com um crachá amassado e um sorriso forçado, parecia estar recitando um roteiro. Ele me garantiu que era muito comum e que provavelmente a mala estava apenas em trânsito e seria entregue no hotel nas próximas 24 horas. Eu expliquei, com a maior calma que consegui reunir, que aquela não era uma mala de férias e que continha equipamento de alto valor e essencial para uma reunião de negócios iminente. Ele piscou, digitou algo no sistema e me deu um número de rastreamento de protocolo. Mantenha calma, senhor. Nós a encontraremos. Essa foi a última vez que senti que a Eagle Sky estava do meu lado, ou sequer se importava. As 24 horas se passaram. As 48 horas se passaram. Eu consegui improvisar a apresentação usando dados que eu tinha em backups na nuvem, mas o impacto foi reduzido pela ausência do protótipo físico. Perdi a chance de fechar o negócio com o impacto total que eu havia planejado. O cliente ficou decepcionado. E fiquei furioso. Assim que voltei para casa, a primeira coisa que fiz foi iniciar o processo formal de reclamação contra a Eagle Sky. Eu tinha toda a documentação, os comprovantes de seguro, a lista detalhada do conteúdo e o número do protocolo. Era um caso de indenização claro e simples, ou assim eu ingenuamente pensei. Foi aí que a Eagle Sky Airlines mostrou sua verdadeira face, uma face de concreto, burocracia e absoluta indiferença. Começou a maratona de telefonemas. Eu ligava para o número de atendimento ao cliente, era transferido para a divisão de sinistros. Na divisão de sinistros, me pediam para preencher novos formulários, que eu já havia preenchido. Quando eu perguntava sobre o rastreamento,
O agente me dizia que o sistema ainda não havia atualizado. Semanas se transformaram em um mês. Um mês se transformou em 2 meses. A minha raiva fervia a cada nova interação, especialmente quando eu me dava conta que o tempo que eu estava perdendo com essa luta legal já era mais caro do que o equipamento perdido. Finalmente, recebi uma correspondência oficial, uma carta fria e sem alma, escrita em jargão legal impenetrável. A Eagle Sky reconhecia a perda. Sim, eles pediam desculpas pelo inconveniente. Claro, mas, e aqui estava a facada no meu estômago, eles se recusavam a pagar o valor total do seguro que eu havia contratado. A carta citava a Convenção de Varsóvia e algum adendo obscuro que limitava a responsabilidade da transportadora a um valor ridículo, algo em torno de $1.500 por peso da bagagem, ignorando completamente o seguro adicional que eu havia pago especificamente para cobrir o valor total de R$300 mil. Eu reli a carta 10 vezes. Era uma piada. Eu paguei o seguro mais caro. Eu declarei o valor. E agora eles estavam me dizendo que, na prática, o seguro era inútil e que a única coisa que importava era uma regra antiga que eles aplicavam seletivamente. Liguei para a advogada deles, uma mulher chamada Sônia, cuja voz era tão gélida quanto a Antártida. Ela me explicou, com uma paciência condescendente que só advogados corporativos dominam, que o seguro adicional cobria apenas o risco de extravio, mas que a responsabilidade final de compensação era regida por esses tratados internacionais, e que infelizmente esses tratados não consideravam o valor intrínseco do objeto, apenas seu peso. Era o cúmulo da má-fé, um golpe descarado. Eu argumentei, gritei, implorei, e apresentei todas as provas de que eles haviam me vendido um seguro que sabiam ser nulo. Ela apenas repetiu a mesma frase. É o que a lei permite, senhor. Aceite a nossa oferta de R$10 mil ou busque a justiça. R$10 mil para R$300 mil em equipamentos e um contrato de negócios perdido. Era um insulto que reverberou na minha alma. Eu não estava mais lutando pelo dinheiro, eu estava lutando pelo princípio. Eu estava lutando contra a sensação de ser esmagado por uma corporação que operava acima da lei e da moral. Naquela noite, eu mal dormi. Passei horas na frente do computador, bebendo café forte e pesquisando tudo sobre a Eagle Sky Airlines. Eu li todos os relatórios anuais, as reclamações de consumidores, as ações judiciais. O mais importante, o estatuto da empresa. Eu estava procurando uma brecha, uma alavanca, qualquer coisa que pudesse usar para fazer com que a Sônia e o CEO dela sentissem o mesmo nível de frustração e injustiça que eu estava sentindo. E foi no meio desses documentos secos e cheios de números que eu encontrei o meu caminho. A Eagle Sky Airlines é uma empresa de capital aberto, negociada na bolsa. Eles tinham uma estrutura acionária complexa, mas era a parte mais democrática da empresa. Qualquer um podia comprar uma fatia, por menor que fosse, e se tornar um coproprietário. E acionistas têm direitos. Direitos de voto, direitos de fiscalização. O mais importante, o direito de falar na Assembleia Geral Anual de Acionistas, onde as decisões reais são tomadas e onde o CEO tem que responder por suas ações. A ideia me atingiu com a força de um raio. Eu não ia processá-los no tribunal. Eu ia processá-los onde realmente doía, na reputação e no valor de mercado. Eu ia usar as próprias regras deles contra eles. E eu tinha munição perfeita para começar. Durante anos, como consultor de logística que viajava semanalmente, eu era membro do programa de fidelidade platina da Eagle Sky. Eu acumulei uma montanha absurda de milhas. Milhas que eu nunca usei, sempre guardando para uma viagem de volta ao mundo quando me aposentasse. Na época, eu tinha mais de 3.200.000 milhas acumuladas. Eu sabia que o valor de conversão dessas milhas para dinheiro ou investimento era historicamente baixo, mas eu não precisava de todas as ações. Eu só precisava o suficiente para ter voz. Liguei para o meu corretor de investimentos na manhã seguinte, sem sequer tomar café. Expliquei a ele a situação, o plano. Ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Você quer usar suas milhas, senhor? Você tem certeza que quer queimar seu programa de fidelidade de décadas para comprar ações de uma empresa que você está ativamente tentando destruir? Eu ri.
Um riso frio e determinado. Eu não estou tentando destruir. Eu estou tentando corrigi-los. E sim, queime tudo. Converta o máximo que puder em dinheiro e compre as ações. Eu quero ser um acionista. O processo demorou quase 2 semanas, mas finalmente se concretizou. O valor de mercado das milhas convertido, somado a uma quantia de capital próprio que eu adicionei para garantir uma posição um pouco mais robusta, me deu um número respeitável de ações. Não o suficiente para mudar o conselho de administração, claro, mas o suficiente para ser formalmente reconhecido como um acionista minoritário, o que era o meu objetivo principal. Eu tinha um assento, eu tinha uma voz, e a Assembleia Anual de Acionistas estava marcada para dali a 3 meses. 3 meses para me preparar para a minha vingança. Durante esse período, minha vida se transformou em uma busca obsessiva por dados. Eu mergulhei nos relatórios e desempenho operacional da Eagle Sky. Eu comparei as estatísticas de perda de bagagem deles com a de seus concorrentes diretos e descobri que a Eagle Sky tinha uma taxa de extravio 30% maior do que a média da indústria, um dado que eles convenientemente escondiam nos rodapés dos relatórios financeiros. Eu cruzei isso com as centenas de reclamações públicas que encontrei em fóruns de internet e no site Reclame Aqui, vendo um padrão de comportamento predatório. Eles se aproveitavam da burocracia para forçar os passageiros a aceitar compensações irrisórias, sabendo que a maioria desistiria antes de enfrentar o custo e o estresse de um processo legal completo. Eu juntei provas, coletei depoimentos e montei um dossiê. Eu não estava apenas preparando minha própria história. Eu estava preparando um ataque estatístico e moral contra a gestão da empresa. Eu transformei a perda dos meus R$300 mil em um estudo de caso sobre a incompetência e a imoralidade da diretoria. Eu queria que eles vissem meu caso não como um pequeno acidente operacional, mas como um sintoma de uma doença que estava corroendo a confiança dos clientes, o mais importante para os acionistas, corroendo o futuro da empresa. O dia da Assembleia Geral Anual chegou. O evento era realizado em um salão de baile luxuoso em um hotel 5 estrelas, em São Paulo. Eu vesti meu melhor terno, o mais afiado, o que transmitia a seriedade e o poder que eu precisava. Eu parecia um acionista veterano, não um consultor de meia-idade que estava ali apenas para se vingar. Ao entrar no salão, fui saudado por representantes da empresa que me entregaram os materiais da reunião. O ambiente era de entusiasmo contido, com murmúrios sobre a performance trimestral e a nova frota de aeronaves. Eu encontrei meu assento na segunda fileira, perto o suficiente do pódio para ver a expressão do CEO, o Sr. Eduardo Cordeiro, quando eu lhe fizesse as perguntas. O CEO era a personificação da arrogância corporativa. Um homem na casa dos 50, bronzeado e impecavelmente vestido, que falava com uma confiança exagerada sobre as perspectivas de crescimento e a satisfação recorde do cliente. Ele apresentou slides coloridos, cheios de gráficos em ascensão e promessas de dividendos. Eu observei, impassível, enquanto ele recebia aplausos mornos dos grandes investidores e membros do conselho. Ele estava no auge, sentindo-se invulnerável, e eu sabia que aquele era o momento perfeito para lhe arrancar o tapete debaixo dos pés. A parte final da reunião era reservada para perguntas e respostas dos acionistas, uma formalidade que geralmente se resumia a investidores perguntando sobre alocação de capital e estratégias de hedge. A secretária do conselho anunciou a abertura para perguntas. Várias mãos se levantaram, e eu esperei pacientemente. O Sr. Cordeiro respondeu às perguntas sobre fusões e aquisições com a desenvoltura de quem tinha resposta decorada. Quando chegou a minha vez, a secretária me apontou e disse meu nome completo, um nome que ele certamente nunca havia ouvido. Eu levantei, peguei o microfone que me foi oferecido e respirei fundo. O silêncio na sala era palpável. Eu podia sentir os olhos de todos, incluindo os do CEO, fixos em mim. Senhor Cordeiro, bom dia. Meu nome é em seu nome, e sou acionista minoritário desde o início deste ano. Fiz uma pausa para deixar a informação penetrar. Tenho acompanhado com interesse os relatórios que o senhor apresentou, e é certamente louvável o crescimento projetado. No entanto, o senhor falou longamente sobre o coração da Eagle Sky, o cliente.
Gostaria de lhe fazer uma pergunta muito específica sobre como a sua diretoria lida com a negligência operacional que afeta diretamente esse coração. O CEO sorriu. Um sorriso polido e ligeiramente entediado. Claro, senhor, seu nome. Estamos comprometidos com a excelência operacional. Qual é a sua preocupação? Minha preocupação, senhor Cordeiro. Eu continuei. Minha voz firme e clara. Começou no dia 27 de janeiro do ano passado, no voo S345 de Lisboa para São Paulo. Naquele dia, a Eagle Sky perdeu a minha bagagem. Não era apenas roupa. Eram R$300 mil em propriedade intelectual, hardware e dados essenciais para um contrato que renderia à minha empresa milhões de reais ao longo dos anos. Eu havia pago um seguro integral junto à sua companhia, declarando o valor exato. O sorriso do CEO começou a vacilar, mas ele tentou manter a compostura. Ele provavelmente pensou que eu era apenas mais um cliente irritado que tinha de alguma forma chegado à reunião. Senhor, se é uma reclamação pessoal, eu sinto muito. Nossa equipe de sinistros pode tratar disso fora desta assembleia. Não é o fórum adequado para... Eu o interrompi, usando um tom que demonstrava que eu não estava ali para ser calado. O fórum é o acionariado. Senhor Cordeiro, porque a minha bagagem e a forma como sua empresa lidou com ela é um sintoma da sua gestão. Sua equipe de sinistros me ofereceu uma compensação irrisória de R$10 mil, citando a Convenção de Varsóvia, e convenientemente ignorando o fato de que me venderam um seguro que eles sabiam ser inválido sob essa mesma convenção. Em outras palavras, sua empresa embolsou o prêmio do seguro sabendo que não seria obrigada a honrá-lo, um ato que, em qualquer outra indústria, seria classificado como fraude de seguro. O murmúrio na sala aumentou. Os membros do conselho começaram a se mexer desconfortavelmente. O rosto do CEO estava agora tenso. Ele balbuciou algo sobre litígios em andamento. Não há litígio, senhor Cordeiro. Eu retruquei. Eu aceitei a oferta de R$10 mil. Houve um silêncio total. O CEO parecia aliviado, pensando que eu tinha desistido. Eu aceitei, porque entendi que lutar contra a burocracia custaria mais do que valia. Mas essa pequena quantia que o senhor me pagou, eu fiz uma pausa dramática, foi exatamente o que usei, junto com minhas milhas de fidelidade que sua empresa desvaloriza a cada dia, para comprar minhas ações e garantir meu assento nesta sala hoje. Eu olhei, diretamente, nos olhos dele. Senhor Cordeiro, eu não estou aqui para reclamar da minha bagagem. Eu estou aqui para falar sobre risco. Seu relatório operacional esconde um fato. A Eagle Sky tem uma taxa de perda de bagagem 30% superior à média da indústria, o que já é inaceitável. Mas o que é mais grave é a sua política de não compensação. Essa política é uma economia falsa. Ela enfurece os clientes, destrói a lealdade, o mais importante, gera um passivo de reputação que já está custando milhões. Eu puxei os slides que eu havia preparado em meu tablet e pedi que fossem projetados na tela principal, passando por cima da autoridade do secretário da mesa que tentou me parar. A minha pesquisa, meticulosamente organizada, apareceu para todos verem. Aqui estão centenas de reclamações públicas. Aqui estão os dados que mostram que a Eagle Sky paga apenas 0,002% do valor total reclamado em sinistros anuais. O senhor Cordeiro e sua diretoria estão operando sob a premissa de que a lei permite que vocês roubem dos seus clientes e que eles nunca terão poder para reagir. É um modelo de negócios baseado em roubo passivo. O CEO estava vermelho, tentando recuperar o controle da reunião. Isso é uma calúnia, senhor. Isso não é relevante para a performance financeira da... É extremamente relevante. Eu gritei, elevando a voz. Porque a lealdade do cliente é um ativo. E quando vocês roubam de um cliente, vocês o transformam em um inimigo. Eu gastei meu tempo, meu dinheiro e as minhas milhas de fidelidade para estar aqui e expor a verdade para os senhores, os verdadeiros donos desta empresa. Quantos outros clientes insatisfeitos estão lá fora, dispostos a fazer o mesmo? Quantos grandes contratos a Eagle Sky perdeu porque seus clientes de logística ouviram histórias sobre a sua taxa de perda de carga? Eu voltei a minha atenção para os investidores presentes, os tubarões de Wall Street.
Senhores e senhoras, a gestão de Cordeiro está negociando a reputação de longo prazo desta empresa por uma economia insignificante de curto prazo em sinistros. Eles estão gerando atritos desnecessários, transformando pessoas comuns em inimigos ativos da marca. A que custo? A perda de um único cliente insatisfeito que, como acionista, agora tem acesso total aos relatórios internos de vocês. Olhei novamente para o CEO. Senhor Cordeiro, a minha bagagem valia R$300 mil. O senhor me pagou R$10 mil. Aquele ato de desrespeito me custou a confiança no seu serviço e a crença na sua integridade. O que a minha vingança lhe custará? Senhor Cordeiro, eu não sou apenas um cliente perdido. Eu sou uma prova viva de que a gestão de sinistros da Eagle Sky está falhando em proteger a marca. E prometo a vocês, acionistas, que a partir de hoje, eu estarei em todas as reuniões, eu farei todas as perguntas, e eu farei campanha para que a diretoria que tolera a pilhagem sistemática dos seus clientes seja responsabilizada. Eu bati o microfone levemente e na mesa. O som ecoou no silêncio perturbador da sala. O CEO tentou falar, mas as palavras pareciam ter evaporado de sua garganta. Ele estava sendo atacado em seu próprio palco, diante das pessoas que o empregavam, por um homem que ele tinha tentado silenciar com R$10 mil. Os outros acionistas não estavam mais entediados, estavam visivelmente preocupados. A preocupação deles era simples. A exposição pública de má-fé custaria mais caro do que o protótipo perdido. A reunião degenerou em caos. O presidente do conselho, um homem grisalho e visivelmente irritado, assumiu o controle e tentou minimizar o incidente, mas o estrago estava feito. Os acionistas minoritários, que muitas vezes se sentem marginalizados, agora tinham um campeão vocal e um ponto de dados irrefutável sobre a toxicidade da cultura corporativa da Eagle Sky. Muitos vieram falar comigo depois, expressando apoio e choque com os números que eu havia apresentado. O CEO, Senhor Cordeiro, saiu pela porta lateral, evitando qualquer contato visual. Nos dias que se seguiram, o preço das ações da Eagle Sky sofreu uma leve queda, alimentada por reportagens na imprensa especializada em finanças que mencionavam a confrontação acionária sobre práticas de compensação de bagagem. A história se espalhou como fogo, especialmente na comunidade de viajantes frequentes em blogs de aviação. A Eagle Sky foi forçada a emitir um comunicado vago sobre a revisão das políticas de sinistros e o compromisso renovado com a transparência. A vingança não parou por aí. Como acionista, eu agora tinha o direito de solicitar documentos e participar de comitês de fiscalização. Eu comecei a bombardear a diretoria com solicitações de dados específicos sobre os custos anuais de processos judiciais de passageiros que a empresa havia negligenciado. Eu estava sendo uma dor de cabeça constante, e eu sabia que eles me odiavam. Eu não estava mais lutando pelos R$300 mil. Eu estava lutando pela moral da história, e a moral era que nenhuma empresa tem o direito de roubar de seus clientes, não importa o quão pequena seja a sua participação. Meses depois, recebi um e-mail do meu corretor. Ele estava rindo. A Eagle Sky Airlines havia sido atingida por um escândalo ainda maior, decorrente da minha investigação e da pressão que eu havia exercido, forçando a divulgação de mais dados. Descobriram que a negligência logística não estava apenas nas bagagens, mas na manutenção de aeronaves, um problema que o CEO tentava encobrir para manter os lucros. O senhor Cordeiro, que se sentia tão intocável, foi forçado a renunciar para buscar novas oportunidades, ou seja, foi demitido. Sua saída foi tratada com a frieza que ele costumava reservar para seus clientes. Eu vendi a maior parte das minhas ações logo após a queda inicial do preço, realizando um pequeno prejuízo no investimento inicial, mas o sentimento de vitória valeu cada centavo perdido. Eu usei meus próprios recursos, minha própria fúria e o dinheiro que eles me pagaram como indenização para me infiltrar e derrubar a pessoa que havia supervisionado a injustiça. Eu não só recuperei a dignidade que eles tentaram me tirar, como também expus uma cultura corporativa podre para o mundo. Quando pergunto qual foi o custo daquela bagagem perdida, a resposta não é R$300 mil. O custo foi a carreira de um CEO arrogante e o pânico em uma corporação que aprendeu, da maneira mais difícil, que o passageiro mais insignificante pode se tornar o seu maior pesadelo.
A vingança é um prato que se serve frio, mas eu o servi no palco mais quente da Eagle Sky. E foi glorioso. Esta é a história